Muito boa noite, torcedor fantástico, torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Presença de toda quinta-feira aqui com o Victor de Andrade, do Curioso do Futebol. E hoje uma presença ilustre aqui, nosso convidado, né, presidente do Cianorte, o time do Paraná, que vai enfrentar a equipe do Santos na Copa do Brasil. Aliás, o Santos vai jogar contra o Cianorte no próximo dia 1º, lá em Cianorte, no Paraná, e o Lucas Franzato está por aqui, vai bater um papo conosco, falar um pouquinho desse Cianorte aí, esse time que já surpreendeu times grandes do Brasil aí, e tá aí, tomara que eu surpreenda o Santos agora, viu, Lucas? Tudo bem? Boa noite, prazer ter você aqui participando conosco. Boa noite, Vanderlei, boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês, contando um pouquinho da história do Cianorte, uma história recente, mas que a gente tem muito orgulho, esperamos aí continuar escrevendo ela por muitos anos. Maravilha. Ô Lucas, 31 anos, presidente do Cianorte, cara. É um dos presidentes mais novos de clube de futebol no país, hein? Quando eu assumi em 2014, com 24, eu talvez aliás, saíram algumas matérias nesse sentido. Mas desde muito cedo eu acabo tendo outras responsabilidades empresariais, acompanho o time do Cianorte desde muito novo, até porque meu pai é um dos fundadores do time, junto com o Bersani, Marcato, empresários da região. Então, juntar algo que eu sempre fui apaixonado, que é o futebol e o Cianorte Futebol Clube, com a parte empresarial, é algo que desde então me cativou muito, e eu estou aí há 6, 7 anos junto com toda a equipe construindo essa história. Maravilha. Vitor? Primeiramente, boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Lucas, como é que foi preparar para essa temporada? Vocês tinham a Copa do Brasil, o Paranaense, e já sabiam que iam jogar a Série D do Brasileiro, que, aliás, começa daqui não sei se é esse fim de semana ou próximo, né? Já é dia 5, isso, já que outro. começa a Série D do Brasileiro. Como é que foi a montagem, o planejamento para a temporada, e se esses avanços na Copa do Brasil, que é lógico, financeiramente é importante para o clube, no que ele ajuda na Série D, que é uma competição que é deficitária a princípio? Exato. É um bom ponto, Vitor, porque o grande desafio dos times do interior é a continuidade, né? Nós, o ano passado, especialmente, nós tivemos só 4 meses de calendário, que acabou virando 8, né? Porque com a pandemia, o campeonato estadual, que era para acabar em abril, acabou acabando em agosto, ainda mais que nós fomos à semifinal, acabamos eliminados pelo Curitiba. Então, o grande desafio é a continuidade. Então, a partir daquele momento, nós renovamos o contrato com grande parte do nosso elenco, renovamos o contrato com a nossa comissão técnica, porque não é fácil, né? Você tem um segundo semestre sem calendário, no qual você também não tem receita. Então, a gente, mesmo não tendo calendário, a gente conseguiu manter boa parte do nosso elenco e iniciamos a preparação para esse ano já pensando no ano cheio, um planejamento um pouco diferente. Ao mesmo tempo que é muito bom jogar um segundo semestre, ele tem os seus desafios também, dado que a Série D ela não tem receita nenhuma, né? Não tem TV, não tem torcedor hoje em dia no estádio, não temos nenhuma receita extra. E nós, como sendo um time pequeno, não temos a gente tem o dobro de calendário, o dobro de despesas, porque são 10 meses de salário, 11 meses para 4, e não temos o dobro de receita. O patrocinador não dobra o valor, ainda mais no ano pandêmico e tudo mais. Então, passava muito por passar de fase no estadual, na Copa do Brasil. Então, a gente sabia que aquele primeiro jogo contra o Paraná era a chave para a gente conseguir disputar uma Copa do Brasil competitiva, né? O jogo contra o Santa Cruz era fundamental para que a gente pudesse manter o nosso elenco da Série A do Paraná, que era um pouco mais caro, e que a gente pudesse trazer um outro reforço. E é isso que a gente vem fazendo. O grande objetivo nosso da temporada é o acesso para a Série C. Isso nos dá um calendário por pelo menos 2 anos consecutivos. A gente viu o histórico recente de clubes que subiram muito rápido, né, da D para C, da C para B, aqui no Paraná, o Londrina, o Operário, por exemplo. Então a gente sabe da importância de a gente conquistar esse calendário para que a gente possa ter um planejamento de receita e despesa durante todos os anos. Então foi fundamental essas 2 fases da Copa do Brasil para que a gente pudesse manter uma base do Paranaense, que é tão difícil, e a gente tentar buscar esse acesso. Ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui a respeito da parte financeira do clube mesmo. O Cianorte hoje, queria que você falasse um pouquinho como que é o poderio econômico da cidade ali, e eu sei que você é um empresário, a tua empresa obviamente deve ajudar o clube também, mas você conta com um pool de empresas locais ou tem empresas do estado mesmo que apoiam o clube, tem um poder público que ajuda? Fala um pouquinho de como que é bancada essa estrutura do Cianorte hoje.
Isso é um bom ponto. Nós somos um clube empresa, nós temos zero de ajuda pública, inclusive o estádio é municipal, a gente paga aluguel, isso é uma coisa, né, que até aconteceu recentemente, que por mais que leva o nome da cidade, capital do vestuário, a gente até paga aluguel do estádio, não tem nenhum tipo de ajuda, nem nada, transporte, nada. Então, realmente, quem ajuda o time são as pessoas que gostam do time, principalmente os empresários que estão há muitos anos. Então, nós temos algumas empresas aqui na cidade, é uma cidade pequena, de 83 mil habitantes, menor cidade do Paraná na primeira divisão do estado, que, consequentemente, claro, tem um impacto em receita, né? Porque nós temos um estádio pequeno, consequentemente um pouco menos torcedores, o que tem um impacto na receita, mas a gente tem empresários, empresas a nível nacional que nos patrocinam há alguns anos. Isso é muito legal, né? A gente tem uma consistência nos patrocinadores, os 4, 5 patrocinadores master estão com a gente desde 2002, isso nos ajuda muito. Mas grande parte da nossa receita é o momento que a gente tem que ser um pouco mais criativo que os outros, né? Porque a fonte de receita ela não é a mesma. Então a gente precisa de fato trazer jogadores mais jovens, fazer negociações, transações que são importantes, então a gente investe muito nisso, fazer negócios, igual a gente fez na nossa história, Henrique Dourado, André Luiz recentemente, entre outros vários jogadores que acabam ajudando para trazer uma receita que clubes do interior normalmente não tem. É difícil você ver um clube do interior fazendo um negócio de jogador. Então a gente tenta trazer essa fonte de receita nova, porque se for pelo habitual de torcida, sócio-torcedor, torcida no estádio e patrocinador, a gente vai ser muito competitivo. Então a gente precisa de fato montar um time barato dentro das nossas realidades, porém que possa ser competitivo, e vagas iguais a essa na Copa do Brasil, e consequentemente visibilidade de jogador e venda de jogadores são fundamentais para que a gente consiga manter o nosso dia a dia. Hoje a folha salarial nossa, enfim, o número do Santos é praticamente público, ele deve ser em torno de 45, 50 vezes menor que a do Santos, né? Então a gente sabe que é muito difícil competir com o Santos, a gente sabe que o futebol nos dá essa oportunidade, né, de jogar, a Copa do Brasil, um campeonato que eu amo, sempre gostei muito, é muito gostoso participar, porque dá essa visibilidade, essa oportunidade. A gente sabe das nossas limitações, né? A gente não disputa campeonato que não é nosso. A gente quer competir contra o Santos, é muito difícil passar do Santos, mas a gente quer competir contra o Santos. E disputar a Série D, que daí sim vai nos dar uma sustentabilidade para a Série C, de visibilidade de atletas, de consistência de projeto como um todo, né? Legal, Vitor. Continuando com essa questão de recebimentos de venda de jogadores, esse ano é mais tranquilo você fazer um contrato longo com o atleta porque você tem calendário o ano todo. Mas como é que vocês fazem? Que nem foi o ano passado. Teve 4 meses, acabou sendo 8 por causa da pandemia, mas a princípio não teria um calendário o ano todo. Como é que vocês fazem essa relação? Porque para vender jogador, você tem que ter um contrato longo. Se você faz o contrato até o final do campeonato, o cara não renova. Exato. E espera acabar o contrato e vai de graça. Como é que vocês fazem essa relação? Eu sei porque eu já trabalhei na Portuguesa Santista e a gente teve esse mesmo problema também por vários anos. É um grande problema jogador do interior, de graça, né? porque só ter calendário por 3 a 4 meses. Exato. Como é que vocês trabalham isso para vocês terem os seus jogadores aí poderem negociar, vender e aí fazer caixa? Isso é um ponto importante. Alguns ativos jovens, a gente acaba fazendo um contrato mais longo e empresta. Então, nós tínhamos o Calabres, que vocês devem conhecer, que era do Santos, que é um caso que tem um contrato mais longo. Ele foi emprestado para o Botafogo de São Paulo, por exemplo, né? O Morelli é um outro jogador jovem que a gente gosta demais, que é um cara muito promissor também, foi emprestado para o Mirassol, conquistou acesso para a Série D. França, que hoje está no Santa Cruz, que inclusive não está com a gente, mesma coisa Mirassol. E assim são. Então a gente temos praticamente 2 tipos, né? Os ativos de fato, que tem potencial de negócio e tudo mais, e os jogadores que são fundamentais também no elenco, mas que não necessariamente têm poder de negócio. O Maurício, nosso capitão, é um cara espetacular, tem 30 anos, e acabou indo para Santa Catarina, para um time lá disputar um campeonato também. Então a gente trabalha muito paralelo a esse contrato com as parcerias e com outros clubes que a gente possa emprestar. Se o jogador estiver parado, acaba onerando 100% para nós. E o pior de tudo, né? A gente chama jogador porque tem que estar jogando. Jogador parado, ele não só não é visto, não consegue ter ritmo, como prejudica até o ano seguinte dele. Então a gente trabalha muito aí nossa relação, nossos contatos, para que a gente possa empregá-los no momento que a gente não tem calendário. Ô Lucas, 2005, você estava falando em off conosco aqui, você era um torcedor apenas, seu pai era o presidente do Cianorte. 2005, olha só, técnico Caio Júnior, né?
que infelizmente nos deixou aí naquele trágico acidente da Chapecoense. O técnico do Cianorte era o Caio Júnior. E o Cianorte avança na Copa do Brasil e recebe o Corinthians. Mete 3-0 no jogo de ida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu na cidade de Cianorte, na região, antes do jogo e depois do jogo, como que foi a reação do povo local lá? Como que foi tudo isso aí? Foi uma loucura, né? Primeiro, enfrentar um Corinthians num momento galáctico, né? Que era a estreia do Passarella como treinador, Mascherano, Sim. Tevez, Carlos Alberto, Roger, Gustavo Neri, Nilmar. Era um time realmente impressionante. Com o Cianorte, na época, uma folha salarial, sei lá, de 50, 60 mil reais. Num jogo no qual o grande objetivo da diretoria do Cianorte, sabendo que não era fácil vencer o Corinthians, ou quase impossível vencer o Corinthians, era passar para o outro jogo, que na época eram 2 jogos. Se você perdesse em casa por 2 gols de diferença, você não tinha um segundo jogo, né? Então esse era o grande objetivo. O jogo foi Maringá e aconteceu tudo aquilo. Em 30 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 para o Cianorte, com gol de bicicleta e tudo mais. E aí foi um alvoroço gigante, né? Um alvoroço impressionante. Toda a cidade aí tem um jogo de volta até como uma obrigação de vencer, a gente sabendo da limitação, e aí acabou que no jogo de volta a gente acabou sendo eliminado, né, pro Corinthians, num jogo que o Corinthians realmente atropelou, no ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, que o Corinthians goleou muitos clubes e tudo mais. Então foi do ápice à queda, assim. Esse foi um momento até muito ruim, porque surge um monte de coisa na cidade horrível, e que aquele jogo mudaria a história do Cianorte e dos nossos jogadores lá, né? E acabamos não conseguindo, assim como a grande maioria dos clubes pegaram o Corinthians naquele ano, não venceram, tanto que o Corinthians foi campeão brasileiro, mas foi um momento histórico. Muita gente, até hoje a gente vai viajar, a gente conversa, fala, cara, eu lembro de Cianorte é o time que venceu o Corinthians, gol de bicicleta, então se lembra demais. Então jogos iguais a esse, do Corinthians, do Inter 2018, agora contra o Santos, são jogos muito importantes para a história do clube, né? Jogos que dão uma oportunidade de visibilidade para o clube, para os jogadores que aqui estão, muito grande. Então é uma responsabilidade muito grande, é muito gostoso participar de momentos iguais a esse, né? A gente fala muito que se torne cada vez mais rotineiro, dado que a primeira vez que a gente disputou a Copa do Brasil foi naquele ano, em 2005. Muitos erros grotescos. Ficamos no hotel na Baixa Augusta, não teve ônibus na hora, disseram que furou o pneu, os jogadores foram pro Pacaembu de táxi, chegaram 15 minutos antes do jogo, não teve nem aquecimento, bombardeio a noite inteira, coisas de amadorismo de um clube de 2 anos de fundação, 3 anos de fundação, jogando um jogo daquele tamanho. Cometemos erros que hoje jamais cometeríamos, né? Que bastidores ninguém sabe, mas que influencia demais, né? Imagina a pressão, 40 mil pessoas no Pacaembu, uma loucura o jogo, e que a gente talvez não estava pronto para um tamanho de um jogo daquele, né? Não que hoje estamos, mas de lá para cá a gente demorou 8 anos para participar de novo da Copa do Brasil, a gente foi participar em 2013, depois 5 anos a gente foi participar de novo em 2018, e agora 3 anos. Então a gente vem diminuindo essa distância de jogos importantes. Eu acho que a gente vem evoluindo de 2018 para cá, também estruturando o clube, para que a gente possa enfrentar com mais naturalidade jogos grandes iguais a esse, né, sabendo das nossas limitações, mas sabendo também dos valores e da qualidade do nosso elenco, mas estruturando, ficando mais próximo de objetivos importantes, subindo de divisão, porque só subindo de divisão a gente consegue ter previsibilidade, calendário, jogadores mais qualificados, e estrutura melhor para que a gente possa enfrentar com naturalidade jogos iguais a esse. Mas 2005 foi um momento, sem dúvida, marcante na nossa história. Imagino. Aí, Vitor. Voltando ao momento histórico, a gente não pode negar que esses próximos 2 jogos da Copa do Brasil para vocês também é histórico, né? Assim como foi contra o Inter também. A gente fala muito de Corinthians, Santos, mas a gente tem que lembrar do confronto com o Internacional. E aí eu faço uma pergunta. Como é que você saber que vai enfrentar um dos 12 grandes do futebol brasileiro e ao mesmo tempo saber que você não pode ter público no estádio? Tudo bem que é por uma causa de saúde, né? Claro. A gente tem que ter consciência. Mas como é que é ao mesmo tempo? Porque seria um momento para vocês faturarem dinheiro de uma outra forma, que é na bilheteria, né? Exatamente. Inclusive, o jogo, pelo regulamento, se tivesse torcida, tinha que ter no mínimo 10 mil lugares, que não poderia ser em Cianorte. Como está em pandemia, não tem esse ponto, dado que não tem torcedor, óbvio. Então, fazendo uma conta boba, em Maringá contra o Corinthians, nós colocamos 23 mil pessoas. Hoje, com preço médio de, sei lá, de R$50 que seja, o Inverno está falando mais de 1 milhão de receita. 1 milhão de receita paga quase um ano todo de folha nossa. Então, nossa, muita diferença. Claro que é muito impacto, mas ao mesmo tempo... Fora a cota, né?
Fora a cota de TV, que é algo cota, fundamental, né? Exato. Mas a cota ajuda a estruturar, a gente estruturar a base. Em um momento igual esse, imagina o impacto que não poderia ter, né? Mas a gente entende, né? É um momento totalmente atípico. É melhor estar nessa fase, mesmo estando sem grupo, entendemos o momento, todos os protocolos. Além de não ter a receita do público, a gente tem outras despesas, né, muito grandes, seja de exames ou todos os protocolos, frequência de exames e tudo mais, mas que é necessário, né? O futebol, acho que tem uma visibilidade tão grande, um papel social tão importante, e vem fazendo isso desde o ano passado, né? Até se isola. Nosso clube deve ter feito esse ano uns 25 exames, né, nesse período, cada jogador. Então, isso, e nós não tivemos desde a apresentação nenhum caso, inclusive, dentro do atleta. Então, isso traz uma questão social muito importante, né? Que é o que se espera até de todos os órgãos de saúde, falar que tem que testar e isolar. Então, o futebol tem esse papel social, acho que vem fazendo, e até sobre continuidade, acho que tem um ponto aí. Mas a questão aí de público, de não poder ter público em jogos decisivos, igual o Paraná a gente jogou em casa, Santa Cruz nós jogamos em casa, todos seriam com público cheio, e agora contra o Santos nem se fala, principalmente porque a nossa região tem uma colonização paulista muito grande, paulistana e paulista. Então, torcedores daqui são todos de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, né? Então, sem dúvida não seria esgotado. É uma receita que a gente acaba perdendo, mas que faz parte, a gente entende o momento e esperamos que quanto antes aí chegue a vacina e a gente possa sair dessa situação, né? Vanderlei, só aproveitando que ele falou de teste, só uma dúvida. Quem banca os testes no Campeonato Paranaense são os clubes ou a federação? Paranaense, 100% os clubes. Tá. Staff, gandula, o protocolo é bastante complexo, até de todo mundo, gandula, staff, todo mundo. São, nós quando jogamos em casa, uns 60 testes mais ou menos por jogo. E na Série D, a CBF vai subsidiar alguma coisa? Paga parcial, assim como a viagem. De um número X de atletas, um número X de viagens, etc. Eu queria voltar um pouquinho ali na questão de fundação do clube. O Cianorte já nasce como clube empresa, né? Não é uma sociedade igual essas outras clubes que temos aqui, 99,9% dos clubes, né? O Cianorte já nasce como clube empresa. O porquê de já nascer clube empresa, sendo que no outro formato, que já está, todo mundo já sabia como que era, tal. Por que essa decisão de já ser um clube empresa, já não depender de nada, enfim. E qual que é a receita disso dar certo, Lucas? Na verdade, se você for ser racional mesmo, ninguém abre o clube empresa. É muito melhor ser associação, né? Tem menos impostos, você pode buscar outros tipos de recursos, mas os empresários na época, até por virem do setor privado, viam no futebol uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, né? De montar uma história, criar, não ter eleição, porque é algo que no futebol, eu acho que muitos clubes acabam tomando decisões erradas ou ficam com dívidas milionárias ou bilionárias, porque é eleição, né? Sai um presidente cada 2 anos, 3 anos, depende do estatuto do clube, entra o outro não antecipou cotas de TV, o próximo entra, contrata um monte de jogador e deixa um contrato longo. Então, eu acho que o futebol do Brasil ele vai evoluir muito quando mudar. Não que seja necessário que todos sejam empresa, mas que ao menos se tem uma responsabilidade fiscal, né? Que se tem uma responsabilidade de quem está à frente do clube. Assim como é hoje governo, presidente, prefeitura. Se você deixar um rombo, você responde juridicamente por isso, né? Então, foi fundado como clube empresa, como uma forma, lá atrás nem se falava disso, hoje se tem outros clubes empresa, mas antigamente nem sei se tinha alguns, se tinham, eram poucos, mas com uma oportunidade mesmo de modelo de negócio diferente, sem eleição, trazer novos sócios, trazer fundos de investimento e outras questões. E assim é desde lá então. Eu acho que nos últimos anos surgiram times importantes, empresa, né? Que eu acredito muito que, assim como acontece na Europa e em outros países, isso deve cada vez mais se tornar mais frequente e recorrente. Maravilha, Vitor. Eu queria saber qual é a expectativa do elenco do time para esse confronto contra o Santos. E aí eu fico a pergunta, vai emendar justamente no início da Série D, né? Faz o primeiro jogo, tem a estreia na Série D, depois vem o segundo jogo. Como é que vai ser o planejamento para... Porque não deixa de ser uma maratona, né? Algo que um time de menor expressão não está tão acostumado. O estadual, às vezes, você joga de quarta e domingo e tal, mas ter tantos jogos importantes em pouco tempo. Um nível de tensão altíssimo, né? De decisões, de mata-mata e tudo. Que isso impacta. Nós vamos aproveitar a logística, nós vamos coincidentemente jogar em São Paulo no sábado contra a Portuguesa.
Então são menos o jogo é à noite da Portuguesa, são menos de 3 dias, são 2 dias e meio de um jogo para o outro. Sem dúvida nenhuma impacto, ainda mais um elenco que não é tão grande quanto o do Santos, né, que pode utilizar a base, que pode rodar e tudo mais. Então é um ponto sim relevante, mas a expectativa, acho que a euforia de jogar jogos como esse é tão grande que eu acho que o jogador acaba querendo estar a todo momento, né, em todos os jogos, de todas as formas. Sabemos a importância, mas é muito claro aqui dentro, assim, o grande objetivo nosso do clube era chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Chegamos na terceira fase da Copa do Brasil por questão de receita. Agora, óbvio que nós não estamos entrando contra o Santos desistindo, bem pelo contrário, até porque tem muito valor aqui dentro, tem jogadores de muita qualidade, uma comissão técnica espetacular, uma estrutura, nós vamos competir, mas sabemos da dificuldade. Mas o grande objetivo do ano, para a sustentabilidade do projeto do Ceará Futebol Clube, é o acesso da Série D para a Série C. Então, no meio entre um jogo e outro, tão importante como é o Santos, a gente tem a estreia na Série D num grupo dificílimo, que a gente acabou caindo no grupo dos times de São Paulo e do Rio de Janeiro, com times tradicionais, né? São Bento, Inter de Limeira, própria Portuguesa, Madureira, Bangu, Boa Vista. Então, é um grupo dificílimo no qual cada jogo e cada ponto é fundamental. Então, uma semana realmente muito intensa, com 3 jogos decisivos que a gente tem foco total aí para a gente fazer o nosso melhor e pontuar lá com a Portuguesa e lá tem nessa Série D. O técnico lá, o Brusley, né? Como é que é o nome dele? Desculpa. João Bursi. João Bursi. Brusley, tô confundindo os nomes aqui. E deram uma complicadinha para vocês, porque o único time do Paraná no grupo é o de vocês, os outros estão todos no grupo 8, né? O restante foi pro grupo 8, exatamente. Ainda complicaram na logística. Faz parte. Na verdade, a Série D é um campeonato complicadíssimo, né? São 68 times, você tem que passar depois 3 mata-matas. É dificílimo. Mas é isso, não tem muito o que escolher. Antigamente ainda era pior, porque você tinha que ser campeão do Sul e Sudeste. Então era a primeira fase regional, a segunda fase regional e a terceira fase regional. Então a gente sabe que o investimento do Sudeste e Sul, ele acaba sendo um pouco maior, né? Então é muito difícil e continua sendo, mas vamos lá. É o que tem, não tem o que escolher e vamos lutar por esse acesso. Então, voltando a falar aqui do jogo agora em si, Santos e Cianorte, Santos e Cianorte, o técnico que já tem passagem pelo Vitória, já passou pelo Palmeiras, Mojimirim, essas coisas e tal. Obviamente, vocês estão acompanhando. O Santos foi eliminado ontem da Libertadores da América, isso dá um baque. Trocou de técnico faz 2 semanas, né? Um técnico só dirigiu o clube uma vez só. O Santos passa por problemas. O Santos vem pressionado, o Santos caiu prematuramente no Campeonato Paulista, o Santos até esses dias não podia contratar, o Santos estreia contra o Bahia, o Santos sai do Equador ontem, já está em Salvador hoje, vai treinar amanhã para jogar no sábado contra o Bahia e depois já vai para Cianorte, treina na segunda-feira, vai para Cianorte. Cianorte tem aeroporto, né? Ou tem que descer? Maringá, cidade próximo daqui. Tem que descer em Maringá, tá. Aí pega um busão ali, até lá e tal. Obviamente que o técnico está trabalhando ali a cabeça, os caras estão pressionados, estão isso, estão aquilo e tal, né? Mas isso é uma pitada a mais, né? É um ingrediente a mais aí para tentar trabalhar o nervo dos jogadores, né? O Santos ontem, eu até assisti o jogo, o primeiro tempo até bom, né? Também, o time claramente, muita qualidade, muita velocidade, talvez, não sei, bastidores, o Boca virar 2-0 também acaba dando impacto também, né? Enfim, de vestiário. Quer não. São pessoas, e aí você recebe a informação no vestiário que tá 2-0, é diferente. Então, a gente viu jogos do Santos impressionantes, inclusive no ano, outros não tanto, né? Mas o próprio Boca, o próprio The Strong. Então, a qualidade do time do Santos, sem dúvida, é muito grande. Chegou o Marcos Guilherme agora, né? Chegou o lateral do Mirassol, que acho que não vai poder jogar, né? Porque já acabou participando, mas é um time de muita qualidade. O treinador, ao meu ver, aí uma visão pessoa física e não jurídica, tem muito a cara do Santos, né? Que personalidade para jogar, joga para cima, mas que não teve tempo de trabalhar. Então, eu acho que essa derrota ontem, talvez para o Barcelona, ainda motiva mais os jogadores, né? Porque tem que mostrar a resposta rápido, né? Se coloca em xeque, então você precisa dar resposta no jogo seguinte. Então, tem um lado bom de se olhar, assim, não classificou, mas acabou indo para a Sul-Americana, mas ao mesmo tempo precisa dar uma resposta rápida. Eu acho que o Santos, ainda mais pela qualidade do elenco, uma base que vem ganhando há muitos anos e que compete, com jogadores querendo chegar, vão precisar e vão querer mostrar serviço quanto antes. A nossa missão aqui é preparar o nosso time, né?
claro, estudando muito o Santos, João Bussi, toda a comissão, uma equipe fantástica, suspeito de dizer, já trabalhei com alguns treinadores, mas talvez um dos mais promissores de toda essa era. Não tenho dúvida que ele vai figurar entre os grandes clubes do Brasil. Treinador com muita personalidade também, que gosta de jogar, que gosta de bola no chão, passou por base de Palmeiras, de Vitória e tudo mais. Então, a gente vem trabalhando aí nesses últimos 3, 4 dias aí para fazer um grande jogo na terça-feira contra o Santos. Legal. Uma outra pergunta aqui. Você acompanha aí o Luverdense, recentemente esteve aí Série B, flertando ali com a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E agora o Cuiabá, né? Que sobe também, e outras equipes que vêm subindo. Ou seja, a Série A não é uma coisa assim tão inatingível dessa forma, né? É difícil, é uma caminhada longa, mas não é uma coisa inatingível, né? Dá para sonhar um dia em pensar com o Cianorte lá? Eu acho que só faz sentido a gente estar no futebol se for para sonhar com jogos grandes iguais a esse. A gente sabe que o time de uma cidade pequena como a nossa não é fácil, igual a Chapecoense, por exemplo, que tem 250, 280, 300 mil habitantes no máximo, manter na Série A como manteve, né? Ser campeão, inclusive, com o Caio Júnior de uma Sul-Americana. Então, sonhar dá, difícil é manter. A gente sabe que os 10, 12, 15 grandes clubes acabam se mantendo com grande frequência na Série A, os outros acabam indo e voltando. A gente tem até exemplos no Paraná. Então, claro que dá para sonhar. Eu acho que a partir do momento que a gente está numa Série B, o Londrina, o Operário, exemplos recentes, chegaram próximos da Série A, ficaram em 5º lugar alguns anos consecutivos aqui, que dá para sonhar, dá sem dúvida. Mas o nosso projeto de sustentabilidade é a Série B, no qual já traz uma recorrência de receita grande. Chegar numa Série B igual a gente pode chegar sem dívida, com um clube bem enxutinho, nos dá a possibilidade de nos estruturar e um ano ou outro, sem dúvida nenhuma, beliscar a Série A. Profissionalizar cada vez mais, mas eu acho que passa muito, nós como dirigentes, aumentar a probabilidade de dar certo, pagando em dia, dando estrutura para aqui, sabendo das nossas limitações e atuando e tentando minimizá-las, né, e aos poucos, com coerência e consistência, a gente vai chegando mais próximo, mas que dá para sonhar, dá. Legal. Vitor, mais alguma? Eu ia perguntar em cima, mais ou menos, do que o presidente falou agora há pouco. Você tem 2 exemplos no interior do Paraná, tudo bem que de cidades maiores, mas você tem o Operário e Londrina, que basicamente estão firmes na Série B. O Londrina caiu o ano retrasado, mas vinha de boas campanhas anteriores e caiu e subiu, bateu e voltou, né? Não sofreu tanto na Série C. Você tem o Operário, que tá aí, vai para o 4º ano seguido de Série B. E eles tiveram um exemplo que está no nível estadual, eles tiveram problemas no passado, né? Andaram pela 2ª divisão, o Londrina praticamente foi resgatado, aí depois volta, foi campeão estadual. O Operário, se eu não me engano, quando ele sobe da C para B ou da D para C, ele estava na 2ª divisão paranaense. Caiu, estava na Série B. Foi campeão paranaense, e aí na sequência, no ano seguinte, ou 2 anos, no ano seguinte, caiu para a Série B do Paranaense. Então. Exato. E quando você vê esses vizinhos, vamos dizer assim, dessa forma, com sucesso, você crê que o Cianorte pode seguir esse mesmo caminho e pelo menos estaria numa Série B e quem sabe até chegar na Série A? Sem dúvida. Eu acho que eles têm algo em comum com a gente de clubes que têm empresários, né? O Sérgio toca o Londrina estava acabado, era uma associação, o Sérgio Malucelli assumiu, botou ordem do jeito dele, enfim, contratou o Tencati, um treinador da nossa base, era o auxiliar do Caio Júnior em 2005, naquela campanha, ele e o Serginho Prestes. Foi para Londrina, ficou 4, 5 anos, um trabalho de consistência, de manter treinador, de subir degrau por degrau. Estamos falando de Londrina, uma cidade 7 vezes maior que Cianorte, mais ou menos. Ponta Grossa, uma cidade 5, 6 vezes maior, mas que tem coisas em comum, né? Com consistência, coerência, sem politicagem. Lá o Álvaro também em Ponta Grossa, com empresários, lá são 40, 50 empresários que ajudam a bancar o time, mas que ele é o dono, que tem a cartada, não tem... Ele é o presidente por muitos anos e vai continuar sendo até quando ele quiser. Isso traz sustentabilidade para o projeto, traz segurança para os profissionais que vêm. Você consegue trazer um jogador que às vezes ganha 10, 12, 15 fora para vir ganhar 4, 5 aqui, porque sabe que vai receber em dia, porque vai ter consistência de trabalho. Então é nisso, eu acho que a gente tem algumas coisas em comum e é uma inspiração sem dúvida nenhuma. Ver tão perto clubes que conseguiram chegar, e a gente bateu na trave por 2 anos, perdemos para o Oeste nos pênaltis em 2011, perdemos para o Mojimirim nos pênaltis em 2012, agora em 2019 perdemos nos pênaltis para o Caxias, uma fase antes de subir. Então
acho que aos poucos a gente está chegando perto e espero muito que seja esse ano. Posso emendar em mais uma pergunta? Com o sucesso desses dois clubes, com os bons campeonatos que o Cianorte vem fazendo, tanto Copa do Brasil como Série D, sempre passando perto do processo, você acha que isso fortalece no futebol do estado, principalmente no interior? Tudo bem que o Paraná não está numa boa fase, né? A gente sabe disso. Curitiba também não está onde deveria estar na Série A, pelo menos eu tenho essa visão. O Atlético Paranaense que vem nas duas últimas décadas, né? Com gestão, crescente, né? De gestão. Mas eu tô mais especificamente do interior. O que você vê o que isso traz para o futebol do interior paranaense? Né? Não, é muito importante, é muito importante. Isso traz ótimos exemplos ali. Os times do interior, da capital não estarem bem, é muito ruim para nós, sim. Até por uma questão de ranking, coisas bobas. Se a gente tá num ranking bom, a gente tem mais vagas da Copa do Brasil e da Série D. Se perde o ranking, é menos. Então tem uma participação e eu vejo uma união muito grande nos últimos anos dos clubes do Paraná, da capital e do interior, coisa que não acontecia há alguns anos. O próprio Atlético não era a favor do Campeonato Paranaense. E hoje o Petralha abraça, participa de todas as reuniões com a gente, porque sabe que só vendeu o Lodge, Bruno Guimarães, rápido e tão bem, porque fizeram um número no Paranaense, fizeram 2, 3 anos sendo campeão, sendo jovens. Então o Atlético vem criando cases muito legais aqui dentro e, sem dúvida nenhuma, pegar um campeonato igual hoje, no Paranaense, com 12 equipes, 5 delas estão entre a Série A e B, Paraná acabou caindo agora, é um campeonato bastante competitivo, né? Que nos últimos anos isso não acontecia. Temos o exemplo do Cascavel, FC, fazendo grandes campanhas, está na semifinal agora, uma cidade grande também, né? Fazendo um trabalho muito parecido também com o nosso, do Londrina, com o do Operário. Então, eu acho que a força do Estado ele vem junto com bons exemplos, né? E a gente espera muito que o Paraná e o Curitiba possam se reabilitar, se organizar, porque só fortalece o Estado, assim como o Atlético vem fazendo grandes campanhas, né? Maravilha. Lucas, queria agradecer a tua participação aqui, prazer enorme conhecê-lo, bater esse papo aqui, contar um pouquinho desse Cianorte. Uma pergunta que me fizeram aqui, como é que tá o gramado lá do estádio lá em Cianorte? Tá bom? Como é que tá? Pelas fotos dentro aqui tá das bonito, limitações, dentro das limitações melhorou muito. Nós tivemos um problema um tempo atrás, inclusive o jogo do Mata-Mata estava muito ruim, mas melhorou muito. O nosso CT num gramado igual, ótimo gramado, tipo Vila Belmiro, CTs do Santos, mas o estádio ainda não é, né? Mas acho que tem um projeto até para troca, mas o gramado ele vem melhorando muito aí nos últimos dias, vem sendo tratado, a gente sabe da importância desse jogo, então olhando com ainda mais carinho aí para que tenha um jogo, que o gramado seja só um coadjuvante, seja ali só para ajudar o espetáculo, né? Realmente é uma pena não poder ter torcida, né? Porque ia ser uma festa danada. Esse time jogando lá em Cianorte, lá ia ser uma maravilha, né? Com torcida. Bom, é que não seria em Cianorte, ele teria que jogar em Maringá, não é isso? Maringá, mas é muito próximo, e aí poderia ter a nossa torcida toda junto, né? Uma pena realmente. Uma pena. Acho que isso é um tipo de regra que existe na Copa do Brasil, porque, veja bem, o time consegue, entra na competição, paga as contas, não sei o quê, mas porque tem um estádio que não tem capacidade e tal, tem que mandar em outro estádio. Tipo, você vai privilegiar os maringaenses, né? E o Santos já tem história de ter jogado no estádio Willie Davis várias vezes lá, enfim, até jogadores que estão por lá e tal, jogaram lá tudo. Mas o ideal seria jogar em Cianorte, né? Como vai jogar agora. Pena que não tem a torcida. Contra o Inter nós fizemos isso. Não tinha esse regulamento contra o Inter em 2018. Tivemos proposta de Cascavel, que tem uma colonização muito forte gaúcha lá, para levar jogo, bancando um monte de coisa, dando dinheiro pra gente. A gente falou, não, é o momento do torcedor. Cabem 2.500, nós vamos por 2.500. Deu 30 mil de lucro a receita. Se a gente fosse para Cascavel, ia dar 500 mil reais. Assim, então, olha a diferença. Mas é o momento, né? Eu acredito que o torcedor estamos aí na alegria e na tristeza, estamos junto. Na hora do osso, para ver uma Série D ou para ver um jogo ruim, uma Série B do Paranaense estava aqui. Nós não podemos pegar um Inter com o D'Alessandro, com todo aquele time goiano mais e falar, não, beleza, a não ser que o regulamento mande, como seria o caso desse ano, né? Que não foi o caso de 2018 e a gente jogou aqui. E tem a questão social também, né? Ambulante ganhando dinheiro, né? A cidade para, né, para ver o time. Tem tudo e transmissão, são 90 minutos em rede nacional, né? Mostrando a cidade, por mais que o estádio não seja o mais lindo do mundo, mas falando de Cianorte, né? E tudo mais. Então, sempre der para jogar aqui. Normalmente, o que tem que fazer? Fazer um monte de cabine de rádio provisória ali, tem que ampliar o centro de imprensa, porque o estádio, pelo que eu vi, é pequeno, para 4 mil pessoas, se não me engano, né? 2.500. O Google fala 4 mil, mas a gente legalmente pode pôr 2.500. Nossa, então.
fazer arquibancada alternativa, talvez, tem que fazer alguma coisa ali. Aí você movimenta economia na cidade, é hotel, é vendedor, venda de camisa. O que você vende? Camisa dos dois clubes, né? Você vende do Santos e vende do Cianorte também. O cara sai, vai comer um lanche no restaurante, ou vai numa lanchonete, toma uma cerveja, é isso aí. Movimenta tudo. O futebol ele vai muito além das 4 linhas, né? Ninguém imagina o que envolve. Exatamente. Ninguém imagina o tanto de gente que vive disso, né? O tanto de trabalhadores informais. Então, tem toda uma questão social envolvida, sem dúvida nenhuma. E eu só vou dar um recado para aproveitar, dar um recado para a Federação Paulista, que 4 mil lugares para a segunda divisão, para que é a última, né? Que é a quarta, não dá. E tá um exemplo claro que não precisa, né? É melhor, eu acho que a exigência tinha que ser mais em cima de estrutura de vestiário e gramado do que torcedor em si, né? Exatamente. Porque não adianta aí na Série A3, você não vai pôr pessoas todo jogo, vai pôr na final. Não põe. Entendeu? Então tem umas exigências que não faz muito sentido. Não conheço a federação daí, não conheço as regras daí, mas tem algumas coisas que não vêm ao encontro. E às vezes você deixa, de ter um investimento legal, talvez se tivesse essa regra aqui na Série C do Paranaense, quando fundou o time, talvez nem lançaria o time. Porque você tinha que construir um estádio novo, e aí não faz sentido nenhum. Então, às vezes, bons projetos podem ser jogados no lixo. Na A2, é complicado você achar um time que faz 2 mil de média. Na A2, tá? E a exigência de quantos torcedores? Na segunda divisão, que é a Abezinha, né, que é a quarta, 4 mil. O estádio tem que ter 4 mil. Assim, e a A2 absurdo, é quanto? né? É 4 também, será? Não, só que a A2 tem alguns senões, mas a A2 é 8 mil. Só que aí os fundadores... a Série C pode jogar com 8 mil do brasileiro, né? Acho que... os fundadores não precisam. Se na cidade um outro time tiver o estádio, aí você pode... Eu vou dar um exemplo de novo do Rio Santista. 6 mil lugares, mas aí tem a Vila Belmiro na cidade. Então ela não precisa aumentar o seu próprio estádio. Entendeu? É o mesmo caso do Juventus também, na capital, porque tem o Pacaembu, tem todos os outros. Sim. Mas para as outras mas cidades... Mas é uma tipo de regra que é perigosa. É perigosa. Eu acho que deveria diminuir. Vitor, despeça-se do nosso Lucas aí, eu vou me despedir dele também no final aqui. Bate-papo sensacional, o Lucas, presidente jovem, e tem visão de que precisa conversar com o torcedor, conversar com os fãs de futebol. Achei super interessante. Prazer em conhecê-lo. E boa sorte na caminhada. Sei que é complicado, eu vivo desse trabalho aí de futebol. Só fui dirigente um tempo muito rapidinho, num time de segunda divisão, né? No Real Cubatense. Eu não era presidente, mas era complicado. Mas como assessor de imprensa eu já trabalhei em alguns clubes, eu sei como é difícil, mas ao mesmo tempo eu parabenizo pelo trabalho e pelo sucesso que o Cianorte está tendo nessas últimas temporadas. E boa sorte para vocês aí nessa caminhada. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vanderlei, aí pelo espaço. É uma honra estar falando da nossa cidade, do nosso clube. Estou à disposição sempre, e aí para os torcedores do Santos também. Máximo respeito, admiração aí por toda a história, por tudo que vem construindo. E espero que a gente faça um grande jogo aí, um grande espetáculo. Além do Cianorte, você torce para quem? Cara, é difícil falar disso, mas de nascimento eu era corintiano. É uma coisa que eu não vou falar, eu era corintiano. Eu era corintiano. Então, mas assim, impressionante como eu vivi isso em 2005, nem lembrava que era corintiano. Bem pelo contrário. Muda, né, cara? A gente se dedica tanto a esse projeto, a gente apanha, a gente sofre, a gente... Que esquece. É diferente, né? Então, e a mesma coisa eu imagino quem é jogador, quem é treinador. Então, de nascimento eu sou, vivi intensamente, minha paixão do futebol vem muito também daí, não tenho problema em falar nisso, mas há pelo menos 7, 8 anos eu nem lembro disso, para ter certeza. Boa sorte para você, Lucas Franzato, obrigado pela sua participação, prazer, uma honra recebê-lo aqui. Estamos à disposição aqui, tem o meu contato, quando quiser, é só me acionar aqui, tá bom? Abraço para você, boa sorte, viu? Obrigado. Abraço para você. Tchau. Esse, portanto, o presidente do Cianorte, Lucas Franzato, participando aqui do canal Aqui Se Fala de Santos, para falar um pouquinho aí do Cianorte.